Em 28 de abril de 2026, a Airbus divulgou o Airbus First Quarter 2026 Results, e os números assustaram à primeira vista: entregas em queda, lucro despencando, caixa no negativo. Mas quando a gente lê o relatório com calma, percebe que a história é bem mais interessante, e pode até ser uma oportunidade disfarçada. Mas antes de mergulhar nos números, você sabe realmente o que é a Airbus? É a maior fabricante de aeronaves do mundo, responsável por cerca de 60% dos aviões comerciais vendidos globalmente, uma gigante europeia que disputa cada pedido com a americana Boeing. E para quem acha que empresa aérea não dá dinheiro, aqui vai um dado: nos últimos 5 anos, a Airbus entregou um retorno total de 186% aos acionistas, considerando valorização das ações e dividendos reinvestidos, uma taxa composta de 23% ao ano, ou seja, 10 mil euros investidos em 2021 teriam virado quase 29 mil euros. Nada mal para uma empresa industrial, certo? Mas será que esse histórico continua? Vamos descobrir juntos o que está por trás do resultado do primeiro trimestre, o que os grandes bancos estão dizendo e quanto a ação realmente vale em maio de 2026. Aqui no Voz do Balanço, a gente traduz esses documentos gigantes para você entender em minutos o que realmente importa. Fica até o final, este não é um vídeo de recomendação de compra, é uma aula de análise de balanço. Antes de mergulhar nos números, 3 termos que aparecem o tempo todo. Receita é o dinheiro que entrou com as vendas. EBITDA é o lucro da operação sem considerar juros e impostos, uma régua para medir se o negócio funciona. EBITDA ajustado tira da conta itens extraordinários que não se repetem, como variação cambial ou fusões, é a régua que a própria Airbus usa. Já o free cash flow é o dinheiro que sobra no caixa depois de pagar as contas e os investimentos, essencial para saber se a empresa gera recursos de verdade. A receita total caiu 7% para 12,7 bilhões de euros. Por quê? Principalmente porque as entregas de aviões comerciais despencaram de 136 para 114 unidades, uma queda de 16%. Além disso, o dólar mais fraco reduziu o valor recebido em euros. Mas o ponto central é que cerca de 20 aeronaves prontas para clientes chineses ficaram paradas por um atraso administrativo que já foi resolvido, ou seja, essa receita foi apenas adiada, não perdida. O EBITDA ajustado caiu 52%, de 624 milhões de euros para 300 milhões de euros. A divisão de aviação comercial foi a grande vilã. Seu EBITDA ajustado desabou 84%, para apenas 81 milhões de euros. Motivos: menos entregas, custo do hedge cambial e despesas da integração da Spirit AeroSystems. Já o lucro líquido reportado foi de 586 milhões de euros. Mas atenção, quase metade veio da reavaliação contábil da participação na Dassault, um ganho financeiro não operacional. Enquanto a aviação comercial patinava, a divisão de defesa e espaço brilhou. Receita subiu 7%, para 2,8 bilhões de euros, e o EBITDA ajustado quase dobrou, saltando para 130 milhões de euros. É um sinal claro de que o aumento dos orçamentos militares globais está se transformando em pedidos e lucro para a Airbus. A carteira de pedidos da divisão também disparou 91%, para quase 5 bilhões de euros, um colchão de receita futura extremamente valioso. O free cash flow antes de financiamento de clientes ficou negativo em 2,5 bilhões de euros. Parece assustador, mas é sazonal. A Airbus está produzindo mais do que entrega, compra motores, asas e componentes, mas a conta só chega quando o avião é entregue. Conforme essas aeronaves forem faturadas, o dinheiro volta. A meta para o ano cheio é gerar 4,5 bilhões de euros positivos, uma virada impressionante que mostra a confiança da gestão. A Airbus encerrou março com 9.037 aeronaves comerciais no backlog, quase 10 anos de produção garantida. Isso significa que mesmo que as companhias aéreas parassem de comprar hoje, a Airbus teria trabalho até 2035. No trimestre, foram 408 pedidos brutos, e os pedidos líquidos quase dobraram em relação ao ano anterior. Demanda não é o problema, o desafio é fabricar e entregar, e isso é um problema bom de se ter. O céu da empresa foi direto, a grande pedra no sapato é a falta de motores da Pratt & Whitney para a família A320neo. A Airbus continua mirando de 70 a 75 aviões por mês até o fim de 2027, mas o cronograma depende de a fornecedora resolver seus próprios gargalos. Enquanto isso, aviões ficam estacionados sem motor, e as entregas se acumulam no segundo semestre, um padrão que já se repetiu em 2025. Vamos aos números de mercado em meados de maio de 2026, cotação, euro 173,50, market cap euro 141,6 bilhões, P/L, preço/lucro, 27x, base 2026.
caindo para 21x em 2027. EV/EBITDA 14x. Dividend Yield com 8%. Preço-alvo médio dos analistas Euro 210. Upside de 21%. O valuation não está barato, mas o mercado está precificando a retomada das entregas. Se a Airbus cumprir as metas, o P/L de 21x em 2027 é razoável frente ao histórico. Goldman Sachs, Sambardes compra, preço-alvo 230 euros. Aposta que a aceleração das entregas e o câmbio favorável destravam valor. Barclays, Millennium Kerner Overweight, preço-alvo 220 euros. Vê o trimestre fraco como questão de timing, não de demanda, e acredita na recuperação no segundo semestre. Jefferies, Chloé Lemarie neutro, preço-alvo 185 euros. Reconhece os fundamentos sólidos, mas acha que o valuation já reflete a retomada e que há riscos de execução no curto prazo. A Airbus entregou um primeiro trimestre fraco nos números, mas forte nas explicações à receita, e o caixa foram adiados, não destruídos, e a carteira de pedidos segue em nível recorde. Se você quer continuar aprendendo a ler balanços como um profissional, explore nossa playlist com análises de outras empresas. Temos vídeos recentes sobre a holandesa ASML, gigante dos equipamentos para semicondutores, e também balanços de empresas brasileiras como a WEG e a Embraer, que acabaram de divulgar seus resultados do primeiro trimestre de 2026. Tem muito conteúdo valioso esperando por você. Este vídeo é uma análise educacional e não é recomendação de compra ou venda. Invista com conhecimento, não com emoção. Este foi o Voz do Balanço. Até o próximo!